Você já vai abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 2, vamos dar continuidade. Domingo pela manhã estamos estudando no livro de Tiago. E à noite falaremos ao longo desses domingos, acredito que entrando até um pouquinho em novembro, Atos capítulo 2. Pastor Adalberico iniciou semana passada dos versos de 1 a 11, de 1 a 13, e eu continuo de 1 a 11, eu continuo de 12 ou de 14 em diante, tá? Atos 2, de 12 em diante, é isso. Pode procurar aí na sua Bíblia, acessar aí no seu celular e vamos acompanhar a leitura. Você que está aí na sua casa também, por favor, faça isso. E como já foi orientado, chama a criançada, não põe elas para brincar de carrinho, ou de bonequinha, ou de bola. Põe para sentar do seu lado, para que a família toda possa, nesse momento, glorificar o Senhor. E toda honra, toda glória seja devotada a Ele pela sua família, tá bom? Então está lá, registrado assim no livro de Atos. Você sabe que Atos foi registrado por Lucas, o médico Lucas. E ele, dando continuidade ao texto de Atos capítulo 2, ele fala assim: atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Continua Pedro: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Amém, igreja? Que texto maravilhoso! E o texto continua. Pedro continua na sua prédica, continua na sua mensagem, continua na sua pregação. Mas eu quero, como introdução, ou trazer à memória, né? melhor assim dizer, o que foi falado no domingo passado pelo pastor Adalberico. O tema maior desta série é eu menor que nós, ou nós maior que o eu. Juntos somos mais fortes. A igreja de Jesus é a comunhão, é a reunião do corpo de Cristo, tendo como cabeça o próprio Senhor Jesus Cristo, e nós somos os seus membros. Então eu, menor do que nós é que somos a força no Senhor, não sozinhos, no Senhor. Esse é o tema maior. Mas o meu tema deste domingo, deste momento, é o passado e presente. Haja vista que o pastor Adalberico falou sobre o nascer da igreja,
coube a mim trazer a mensagem sobre o passado e o presente. Lembrando a mensagem do pastor Dalbérico, na semana passada, ele conceituou igreja assim, abrindo aspas: igreja é a comunidade de pessoas salvas pela graça, que um dia ao ouvirem o evangelho da salvação, Efésios 1,13, e tendo se arrependido dos seus pecados, depositaram sua fé, sua confiança e a sua esperança na pessoa bendita de Jesus Cristo e na sua obra redentora da cruz do Calvário. É a reunião dos salvos. A igreja somos nós. Nós estamos debaixo de um prédio que nós chamamos de templo, de igreja. Mas ela só é igreja quando nós estamos aqui dentro. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, não vem buscar banco, não vem olhar a iluminação da igreja, se o microfone é de uma boa qualidade. Isso não quer dizer que nós não devamos ter equipamentos bons, que vai nos auxiliar como meio para que o fim seja a glória de Deus, né? Um trabalho de qualidade, não é isso que eu estou dizendo, mas estou afirmando que o Senhor Jesus Cristo vem levar a sua igreja, que somos nós. É reunião dos salvos. E ele disse mais: a igreja nasce poderosa e continua poderosa. Ela nasce no poder. E aí ele dividiu então a sua mensagem no primeiro momento em 3 temas. A igreja nasce no poder da oração, a igreja nasce no poder da unção, que é o Espírito Santo, e a igreja nasce no poder da evangelização. E em seguida ele continuou e disse: a igreja é um propósito divino e não humano. A igreja é um propósito divino com humanos. E a igreja é um propósito divino para humanos. Irmãos, foi uma mensagem em que o Espírito Santo, pelo menos para mim, falou profundamente no meu coração. E eu acredito que falou o coração de vocês. Se vocês não ouviram, não acompanharam essa mensagem, vai lá no YouTube, pesquisa lá, que foi uma mensagem poderosa. A igreja nasce. Né? Como que a igreja nasce? A igreja está lá reunida, os discípulos, a família de Jesus. O pastor José Daniel pregou isso aí de manhã, né? A família dele estava lá reunida, todo mundo orando. De repente veio um vento, né? Algo assim similar a um vento, algo como uma tempestade, e desce nos apóstolos alguma coisa semelhante. É difícil de Lucas tentar traduzir em letras o que realmente foi relatado a ele, algo como uma língua de fogo, e ali eles foram batizados com o Espírito Santo da promessa, porque é a promessa de Joel, capítulo 2. E eles começaram a falar novas línguas, e a expressão lá no grego lá é geniglosson, e a palavra para língua no original grego em Atos, glossa. A nossa língua portuguesa pega emprestado dos gregos, e nós temos lá o glossário, um dicionário, né? Um livro de palavras. Glossa no grego pode ser traduzido tanto para a língua quanto para idioma. Eles estavam falando novos idiomas conhecidos das nacionalidades presentes, as maravilhas e as grandezas de Deus. Era isso. Nada espetaculoso, como de forma equivocada se fala ainda hoje. Mas algo espetacular, porque foi um dom concedido pelo Espírito Santo. Me detive um pouquinho nisso, porque as pessoas que estavam ali presentes na leitura que nós fizemos, falaram assim: esses camaradas estão bêbados, o que é isso? E aí é onde que Pedro começa o seu discurso, mas daqui a pouco eu vou caminhar para essa direção. Voltando então, especificamente para o capítulo 2, uma curiosidade é que essa festa de Pentecostes, lá no grego, era conhecida como Festa das Semanas. Eu não sei se vocês conseguem lembrar, quando Deus tira o povo do Egito, ele começa a dar as leis, ele fala assim, pelo menos 3 vezes no ano vocês vão subir ao Monte Sião, lá no templo, lá no tabernáculo, para a adoração. São as 3 festas. E as festas, a primeira era a Páscoa, né? Celebrada junto com o ázimos, ou o pão asmos, como queira falar. A segunda era a festa da colheita, ou das semanas, que depois recebeu o nome de Pentecostes, né?
Foi a partir do domínio grego que ela recebe esse nome, então. E a terceira festa era a festa do tabernáculo, ou festa das cabanas. E nós estamos exatamente na festa do Pentecostes, ou a festa da colheita, ou a festa das semanas, quando então o Espírito Santo desce e as pessoas estão ali, olhando, e falam assim, esses camaradas beberam mosto. Mosto era o vinho com teor alcoólico, né? Antigamente não se colocava o álcool industrializado, mas lá no lagar, você conhece essa palavra lá no Velho Testamento, o lagar era uma cisterna onde se jogava lá os cachos e ficava lá em cima, lá, né? Pezinho limpinho, né? Imagine lá, naquela época, né? Antigamente, pé muito bem limpo e toma de pisar na uva, né? E esse movimento, com o passar do tempo, criava-se ali uma fermentação da casca com o sumo e gerava o álcool etílico. Então era um álcool que trazia um certo... a pessoa ficava embriagada se bebesse muito. E era considerado esse tipo de vinho como mosto. E eles estão falando assim, eles estão aí com mosto. Aí Pedro fala assim, não pode. São 9 horas da manhã. Isso aí aconteceu para que se cumprisse a palavra de Deus. Mas ele começa lá na sua palavra dizendo assim, deixe-me explicar-lhes isto. Prestem bem atenção, ouçam com atenção. O sermão de Pedro começa com a explicação do fenômeno, do que estava acontecendo. Vocês precisam lembrar, Pedro está chamando a atenção, que esse fenômeno já havia sido predito por Deus. A palavra já registrava isso. E lá nos versos 15 e 16 ele fala assim, estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda não são 9 horas da manhã. Não era costume beber nesse horário. Pode ser que você queira associar com o dia de hoje, que as pessoas não têm horário para beber. Naquela época, não era horário. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel, os versos 15 e 16. Os versículos 19 a 21 falam do dia glorioso do Senhor. É a mesma referência que Jesus vai usar lá em Mateus capítulo 24, versículo 29. Mateus 24, 29, Jesus fala assim, né? Você sabe que Mateus 29 é um texto apocalíptico, tá? Das coisas... ali na época de Jesus, era um futuro imediato e um futuro distante. Jesus falava ali um pouco do que iria acontecer no ano 70, e acabou acontecendo, a invasão de Roma a Jerusalém, né? Jesus estava ali no ano 33, ano 30, por ali, então estava predizendo o que iria acontecer no ano 70, e coisas que ainda irão, para nós ainda também, acontecer, coisas que ainda não aconteceram. E ele fala assim, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Jesus está falando, ou repetindo, aquilo que Joel registrou, tendo como inspiração o Espírito Santo. Como esses fatos ainda não ocorreram, então isso aqui fica para uma outra mensagem. São versículos apocalípticos, eu não vou entrar no detalhe desta porção, tá? Em seguida, Pedro vai fazer o relato, quando ele sai de Joel, ele vai continuar com a sua mensagem, repreendendo os judeus pelo que eles fizeram com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso está registrado nos versos 22 a 24, quando então Pedro fala assim, israelitas, ouçam estas palavras, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, e ele vai explicar como que foi aprovado, dizendo que foi por meio de milagres, maravilhas e sinais. Nós sabemos pela palavra de Deus que Jesus realizou muitos sinais. João ousa dizer o seguinte, olha, não dá para registrar tudo o que o Senhor Jesus Cristo fez, lá no capítulo 21, salvo engano, os livros não iriam conter tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. Então, ele fez muito mais daquilo que está registrado na palavra de Deus. Tá? Então, Deus aprova o ministério de Jesus, porque Jesus é o próprio Deus, através, a assinatura de Deus, são os milagres, as maravilhas e os sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, por intermédio de Jesus. Como vocês mesmos sabem, ele está chamando a atenção. Ele está aproveitando a oportunidade para a pregação, queridos irmãos. Ele está pregando Jesus Cristo, ressurreto, né? Ele fala que apesar de ter morrido, ele ressuscitou. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos,
O mataram pregando-o na cruz, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Para a minha mensagem, eu fico com esses três argumentações de Pedro. Deus aprovou o ministério de Jesus, Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou porque a morte não o conteve, não poderia segurá-lo. Resumidamente, o que Pedro está tentando nos ensinar é que, assim como ele, nós hoje também teremos que lidar com a incompreensão do povo. Muitas vezes, na nossa fala, na nossa atitude, na nossa maneira de ser, seremos incompreendidos. Eu, em 23 de dezembro, com a minha querida esposa, completaremos 31 anos de um feliz casamento. Essa semana eu liguei para a irmã Valdelice e o irmão Gadelha, e conversando com eles, eles falaram assim: pastor, fizemos semana passada 59 anos. E aí ela deu um testemunho. Irmã Valdelice, se a irmã estiver nos ouvindo, e o irmão Gadelhos, os irmãos são inspirações, né, para todos nós. O casamento é uma inspiração para as nossas vidas. Ela disse: pastor, eu estou assim adoentado, estou podendo fazer nada, mas o Gadelha está lavando a louça, coloca a meia no meu pé, limpa a casa. 59 anos de casado. Irmãos, nós não estamos no encontro de casais. Eu só estou aqui afirmando que isso para o mundo muitas vezes não entra na cabeça. O mundo não compreende isso. O mundo muitas vezes quer influenciar o crente no seu trabalho. Vamos sair para tomar uma cervejinha. Olha ali, aquela menina, aquela moça, aquela jovem senhora, sei lá, ela está olhando para você. Vai lá, não custa nada, não sei o quê. Querendo influenciar com coisas pecaminosas, com coisas erradas, com influências negativas. E assim como a irmã Marta falou, o mundo quer influenciar as nossas crianças, os nossos filhos, para que elas não venham servir ao Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós firmamos o propósito, não por ignorância, mas por obediência à palavra de Deus. Não, eu não ajo assim, eu não vivo assim, eu vivo para a glória de Deus. As pessoas não compreendem, nós seremos incompreendidos como aquelas pessoas foram incompreendidas na sua época. Em Atos 2:12, as pessoas falavam assim: o que isso significa? Isso não entra na minha cabeça. As coisas de Deus, elas são loucura para o mundo. Então Pedro está resumidamente tentando nos chamar a atenção que em muitos momentos das nossas vidas nós seremos incompreendidos. Ele nos chama a atenção também que, além da incompreensão, nós também iremos observar, como foi na sua época e nos dias de hoje, a incredulidade do povo. No versículo 13 fala assim: alguns todavia zombavam. Essa palavra aqui, ela é similar de Atos 17, eu não vou lembrar o versículo, não sei se é o 25, eu não vou lembrar, mas quando Paulo termina o seu discurso no Areópago e diz: e ele ressuscitou dos mortos, os gregos falam, a Bíblia fala assim, Lucas fala assim: eles zombavam do discurso de Paulo. As pessoas são incrédulas. Elas vão zombar da nossa fé, ou tentar zombar da nossa fé. Deixa zombar. Deixa de chamar de irmão. Deixa de chamar de crente, carola, qualquer coisa. Você é fanático. Deixa de chamar. Vão apelar. E aí, você está sendo dizimista? Está dando dinheiro para o pastor. Pastor está andando de carrão, você está de ônibus. Deixam zombar. Firmem na sua fé. Você que está na sua residência, meu querido irmão, firme na fé, nos propósitos e desígnios do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Pedro está nos chamando a atenção nisso. Olha, a igreja está nascendo, está no seu nascedouro. Nós, em conjunto, somos mais fortes com o indivíduo.
Mas mesmo assim o diabo vai se levantar. Mas as portas do inferno não vão conter o avançar da igreja de Jesus. E Pedro continua na sua prédica, ele fala assim: mas a palavra de Deus se cumpre fielmente. Incompreensão, incredulidade, e Deus não está nem para ir não no sentido da ignorância, mas no sentido de que o céu e a terra passarão, mas as palavras, ou a palavra de Deus, ela se cumprirá, tintim por tintim, como dizia a vovó, tostão por tostão. Isto é o que foi predito pelo profeta Joel. E em seguida ele apresenta Jesus como Messias. Ele fala sobre quem é Jesus, o propósito da morte e sobre o poder da ressurreição. E aí ele vai continuar, mas eu fico com o versículo 24 para poder justificar o que eu aprendi com essa porção da palavra de Deus, Atos 2, de 12 a 24. O que eu aprendi, o que Deus falou ao meu coração e que eu desejo transmitir ao coração de vocês, cujo tema da minha mensagem é passado e presente. Em primeiro lugar, são 3 verdades que eu quero colocar para mim, que falou ao meu coração, eu quero transmitir a vocês. A primeira verdade: no passado, a igreja fora prometida surgir pela palavra de Deus. A palavra, conquanto não usou o termo igreja, mas o Velho Testamento mostrava sempre a vinda de Jesus. Aliás, a mensagem central do Velho Testamento é: Jesus virá. E a mensagem central do Novo é: Jesus já veio e voltará. A vinda de Jesus era para que ele pudesse salvar a humanidade e como grupo reunido em comunhão, pudéssemos servi-lo em adoração, em espírito e em verdade, e a pregação do Evangelho. Nesse sentido, o Espírito Santo seria derramado pela profecia de Joel, inaugurando a igreja. E como nós estamos falando de Atos capítulo 2, é exatamente isso que Pedro está dizendo. A Bíblia fora prometida surgir pela palavra de Deus. O que Pedro está focando, está bem focado no seu discurso, era dizer que a igreja estava sendo inaugurada naquele momento, pois a palavra de Deus dizia acerca do derramamento do Espírito Santo. Então, quando você abre lá em Joel capítulo 2, que é a profecia que estava acontecendo naquele momento, e eu vou ficar somente com os versos 28 e 29, Joel fala assim: e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Joel é um profeta de Judá, dos meados, no meado do 5º século, antes de Cristo, e ele viu na sua era, no seu momento, no seu contexto, a terra sendo infestada por uma nuvem de gafanhotos. E aquilo chamou muito a sua atenção, o deixou muito preocupado. Ele já estava deduzindo que ali já estava iniciando o que os judeus afirmavam como sendo o dia do Senhor, o dia do juízo do Senhor. Mas para que o dia do Senhor realmente acontecesse, primeiro tinha que vir o Messias, e tudo que deveria acontecer com o Messias tinha que acontecer primeiro, para depois ele subir e retornar para que o dia do Senhor, que é o dia do juízo, pudesse acontecer. E ele estava muito preocupado com aquilo, e ele conclama a nação a arrependimento. Ele assegurou ao povo que se eles rasgassem os seus corações e se voltassem para Deus, a terra prosperaria de novo.
E a terra não só prosperaria de uma forma material, mas a terra também prosperaria de uma forma espiritual, porque aí entra a profecia do capítulo 2, porque o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre toda a terra. E toda a terra, ou todo o povo, é a ideia aqui dos salvos, aqueles que se arrependem dos seus pecados. Esses são selados com o Espírito Santo da promessa. Então, Joel está aqui nesse contexto, né? Aliás, a Bíblia ela está cheia de passagens mostrando acerca de como o Senhor Jesus Cristo viria e o que ele realizaria, e nesse meio aí o entendimento do surgimento da igreja. Gênesis 3,15, os teólogos chamam do proto-evangelho ou primeiro evangelho, fala assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Está falando do descendente de Maria, está falando de Jesus. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Jesus é aquele que surgiu para pisar na cabeça da serpente, queridos irmãos. Gênesis 3,15, imediatamente após a queda do homem, Deus traz a promessa da vinda do Messias, e aqui no meio, o surgimento da igreja, na cabeça de Deus. Hoje, depois de muitos anos disso ter sido escrito, hoje nós entendemos. Lá naquela era, naquele momento, eles não entendiam assim. Hoje é fácil de compreender. E sendo fácil de compreender, você precisa verificar que a Bíblia ela está registrada de várias promessas de Deus. E é por isso que ela é inequívoca. Queridos irmãos, você que está aí na sua residência, talvez você esteja no grupo de risco e você está preocupado. Às vezes você não está nem no grupo de risco e você está muito preocupado em vir porque presenciou muitas situações de fatalidade dentro da sua residência, no sentido de familiar, grupo familiar, e até de amigos ou no prédio, e isso abalou, mexeu com você, e falou: não, eu só vou para a igreja quando tiver uma vacina. Eu não quero entrar nesse mérito, eu não quero falar sobre esse aspecto, estou dizendo que você está em casa. E muitos irmãos estão em casa, e não estão vindo à igreja. É natural, provavelmente até com vocês, que passeemos ali nos recursos que temos para ouvir outras palavras. Deixa eu ver o que esse pastor está falando, é interessante. Deixa eu ver o que esse pregador está falando. Cuidado com isso, tá? Se você não estiver muito bem firmado na palavra de Deus, pode vir ali um veneno coberta com uma capa de açúcar, muito saborosa, mas quando você morde, é algo que vai te matar de forma espiritual. Tem muitas pessoas de um pensamento liberal. Pensamento liberal, quando ele fala assim: fulano tem um pensamento liberal, tem uma teologia que é liberal. Teologia liberal, então uma pessoa pode sexo com qualquer um, prostituição, usar droga. Liberal não é nesse sentido não. Viu, meu irmão? Você que está na sua residência. Liberal traz a ideia daquelas pessoas que não acreditam que a Bíblia, de capa a capa, é a palavra de Deus. Eles não acreditam em que tudo o que está escrito na Bíblia, realmente, que nós que cremos, afirmamos que são os milagres de Deus. O liberal não acredita. O liberal, ele diz o seguinte: Senhor, tem aqui esse menino com 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus vai e multiplica. O liberal não acredita na multiplicação. O liberal acredita que todos estavam com um farnel nas costas e todos pegaram, comeram e aí teve aquela sobra. Porque todo mundo levou, Jesus não multiplicou nada. Quando Jesus subiu ao monte para orar e ficou lá de madrugada, os discípulos estão atravessando o mar da Galileia, tem uma tempestade e Jesus anda por sobre as águas. O liberal diz que ali tinha um caminho de pedra que era superficialmente coberto por águas e foi por ali que Jesus andou. Cuidado com isso. Cuidado onde você está
por onde você está caminhando, o que você está lendo. A palavra de Deus, ela é inequívoca, ela é recheada das promessas, das verdades de Deus. Ela é inerrante. Do primeiro versículo de Gênesis ao último de Apocalipse, é a palavra de Deus inequívoca. Então, quando Deus dá essa promessa aqui, ela se cumpriu, porque Jesus veio para pisar na cabeça da serpente. Mas fala mais, lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, Moisés traz uma profecia acerca de Jesus, quando ele fala assim: o Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no. Moisés está falando, inspirado pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus, acerca da vinda de Jesus. Irmãos, a vinda de Jesus é o que vai justificar o início da sua igreja. Aquilo está registrado para a sua chegada, e depois vem a sua morte, sua ressurreição, os discípulos, e a sua ascensão. Os discípulos saem para a oração, e aí João 16 também se cumpre, que Jesus falou assim: eu vou, mas não deixarei vocês órfãos. O passado, que era apenas uma promessa registrada na palavra de Deus, ela está se cumprindo. Entre a vinda de Jesus, sua morte, ressurreição e ascensão, e agora o seu retorno, tem um espaço. Entre a sua ascensão e o seu retorno, tem um espaço. Os teólogos chamam esse espaço de a era da igreja. A era da igreja, na verdade, é a era do Espírito Santo. É o momento que o Espírito Santo está trabalhando, é o momento que o Espírito Santo está no agir da sua igreja. Quando a Bíblia fala assim, e vão profetizar. E aí, todas as vezes que nós usamos a palavra profecia, nós queremos deduzir que profecia é prever o futuro. Eis que te digo, acontecerá isso ou aquilo outro. Não, irmãos. Você precisa lembrar dos dois ofícios do Velho Testamento: profeta e sacerdote. Perfeito? O profeta era aquele que intermediava entre Deus e o povo. O sacerdote. O sacerdote era entre o povo e Deus. O sacerdote era aquele que pegava o clamor do povo, era aquele que pegava lá a sua lástima, as suas lamúrias, a confissão de pecados, fazia a degola do animal e intercedia diante de Deus. Ele se colocava entre o povo e Deus. Era a função sacerdotal. O profeta era aquele que se colocava entre Deus e o povo. O profeta é aquele que vai anunciar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela pode ser pronunciada da boca do profeta, passado, presente e futuro. Então a função do profeta era anunciar a palavra de Deus. Irmãos, nós estamos na era da igreja. O Espírito Santo foi derramado. A palavra dizia que isso iria acontecer e aconteceu. Estamos profetizando, irmãos? Entenda que profetizar é pregar o Evangelho. Entenda que profetizar é falar de Jesus Cristo. Entenda que profetizar é falar que o homem é pecador e que se ele morrer sem Jesus, ele será condenado. Estamos fazendo isso como igreja. A igreja nasceu, o Espírito Santo foi derramado. Estamos na era do Espírito Santo.
Ele conduz as nossas vidas com autoridade e poder. Temos realizado isso como igreja? A segunda verdade que eu quero trazer para vocês, já que ela foi uma verdade no meu coração, é a seguinte: a igreja presente surge pelo cumprimento da palavra de Deus. No passado, havia uma promessa, uma palavra de Deus para o surgimento da igreja. No presente, e o presente aqui é Atos 2, a igreja surge porque a palavra, ela não simplesmente não foi pronunciada, ela se cumpriu. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre, irmãos. Deus não é um Deus de jogar conversa fora. Olha, um dia eu vou mandar aí um espírito aí para vocês e tal. Senhor, esse espírito não vem. Esse espírito... Não é assim não, irmãos. É coisa séria. Nós estamos falando do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Só que antes do Espírito Santo ser derramado, Jesus diz uma outra profecia para o surgimento da igreja. Ele fala assim, a conversa resumidamente é essa: o que vocês estão ouvindo aí fora acerca de mim? Disse Jesus. Qual é o comentário? Assim, Senhor Jesus, eu quero falar. Pode falar. Eu já ouvi que estão comparando o Senhor com Jeremias. Rapaz, com Jeremias, interessante. Não, Senhor, eu já ouvi outra coisa. E o que você ouviu? Estão comparando o Senhor com Moisés. Não, eu já ouvi outra coisa. E o que você ouviu? O terceiro apóstolo? Não, eu ouvi que o Senhor é um grande profeta. Pedrão, como sempre. Mas tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Bar é filho de Simão Bar Jonas, ou Simão, filho de Jonas. O que você acabou de falar, de pronunciar, não foi do seu próprio íntimo, do seu próprio espírito, mas você falou pelo Espírito Santo. E digo mais, você é Pedro, mas sobre esta pedra, é o texto que eu quero ler, Mateus 16, 18, as portas do Hades ou as portas do inferno não poderão vencê-la. O Senhor Jesus, talvez você já ouviu muitas mensagens acerca disso que eu vou justificar agora. Porque essa promessa, ela se cumpriu no surgimento da igreja. Foi a profecia de Joel, mas foi a profecia de Jesus. Porque Jesus está falando o seguinte, Jesus fez um jogo de palavra, Petra e Petro. Jesus fala assim, você é Petros, mas sobre esta Petra, Petros é uma fagulha de pedra, é um cascalho de pedra, é brita 1, brita 0, pode até ser brita 2, pode ser um seixo de um rio. Lá no interior de Minas Gerais, quando fazíamos a base lá, comprávamos, muito, em vez de comprar essas pedras de pedreiro, comprávamos seixos de rio, pode ser isso, cascalho. Jesus está dizendo assim, você é um cascalho, você é uma pedrinha, você é uma fagulha. Mas Petra é rocha sólida. Jesus está dizendo o seguinte, você é um cascalho, mas sobre esta rocha sólida, eu, Jesus, edificarei a minha igreja. Irmãos, a promessa se cumpriu, porque o Espírito Santo foi derramado, e a igreja tem como base a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele está vivo. E aí, meus amados irmãos, vejam só, a promessa se cumpriu no surgimento da igreja, mas a promessa se cumpriu porque o profeta, falando pelo Espírito Santo, dizia, os jovens, os senhores, e ele está falando sobre visões, sonhos e profecia, e ele se detém com maior ênfase na profecia, no anunciar da palavra de Deus. E essa igreja recém-formada, ela começa a anunciar. Ela começa a cumprir agora a promessa. A igreja começa a cumprir a promessa
de pregar o evangelho, ou de anunciar a profecia, ou de falar de Deus. Atos 2:41, se você quiser acompanhar. Atos 2:41, os que aceitavam a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. É Atos 2, versículo 41, o resumo da história da mensagem de Pedro, é que ele pronuncia, ele prega a palavra de Deus, e 3.000 pessoas se convertem. Porque ele profetizou pelo poder do Espírito Santo. Atos 4:4, mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. Primeiro 3.000, agora 5.000. Atos 5:14, em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, e eles eram acrescentados. Já perdeu as contas, era o número maior. Atos 6:7, assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. E aí tem Atos 9:31 e muitas outras passagens. Porque a promessa se cumpre na descida do Espírito Santo. A promessa se cumpre tendo Jesus como base da igreja. E a promessa se cumpre quando os profetas estão profetizando. Ou seja, pregando Jesus Cristo. Morreu na cruz, foi aprovado por Deus, mas vivo está. Irmãos, nós temos que fazer isso. É a razão de ser da igreja, entrar para adorar e sair para servir. O Senhor Jesus Cristo nos disse que seríamos pescadores de homens. E uma das formas de pescar é lançar a rede. O que fazemos hoje é armar a rede na frente do púlpito. E aí convidamos as pessoas para ouvirem a mensagem. Olha, a Igreja Boas Novas vai fazer uma grande festa, 92 anos, vai vir um pregador de fora, vai lá ouvir esse pregador. Você está dizendo para o peixe vir na igreja e fala assim, agora peixe, se joga na rede. Nós não estamos lançando mais a rede, tendo Jesus como fundamento, tendo o Espírito Santo como o agente de ação nas nossas vidas. Nós estamos dizendo para os peixes, vão lá, querem ir para o céu? Vão lá e se jogam na rede. Se vocês se jogarem na rede, vocês serão salvos. Se não jogar, eu lançar a rede. Quando a promessa dizia o seguinte, vocês profetizarão. E a terceira verdade, a igreja do presente vive debaixo do poder e autoridade da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Pedro diz que Ele é o Senhor, Ele é o próprio Deus, porque Ele foi aprovado no seu ministério terreno. Fez sinais, maravilhas e prodígios. Homens perversos, esses homens conduziram Jesus Cristo à cruz. Mas tudo isso era para se cumprir a palavra, resumidamente lá em João 1:29, que o Cordeiro de Deus é que tiraria o pecado do mundo. E Jesus é sepultado lá, numa sepultura nova de José de Arimateia, mas a palavra também foi cumprida, dizendo que o seu servo não iria ver corrupção, a sua carne não sofreria decomposição, Salmo 16, versículo 10. A igreja é de Jesus. Nós somos doulos de Jesus. A palavra servo de Deus, a palavra grega para servo é doulos. A outra tradução possível e muito correta é escravo. Nós somos escravos de Deus no bom sentido da palavra. Mas sendo escravos de Deus, irmãos, o escravo não tem vontade própria. O escravo obedece à vontade do seu Senhor e mestre. Porque veio, aprovado, morreu, mas vivo está, subiu e retornará. E vai nos cobrar. A igreja do passado, ou a promessa do passado, é a mesma promessa do presente. Profetize, igreja.
Não é profetada que eu estou dizendo deste púlpito. Não é profetada. É profetizar, é anunciar o Evangelho, é pregar Jesus Cristo como Senhor e Salvador do ser humano. E aí eu quero chamar a atenção de vocês, porque às vezes nós subimos deste púlpito e anunciamos algumas verdades, e muitas vezes essas verdades, elas não afagam a sua nuca, elas não vão massagear o seu rosto, mas muitas vezes essas verdades darão uma cintada nas suas costas, mas não por mal, mas para chamar a atenção, porque um dia prestaremos contas ao Senhor. Mas via de regra, muitas vezes quando isso acontece, em pleno século 21, as pessoas ficam um tanto quanto aborrecidas e elas, eu vou sair da igreja. Essa mensagem não me agrada mais. Esse louvor não está bom, esse som está muito alto. Essa iluminação que agora mudou, agora é isso, agora é aquilo. E não, vou passar para outra igreja. Preste atenção aqui. Em algumas passagens de João capítulo 6. Porque se você é um desses, talvez você não iria fazer parte da igreja de Jesus, lá no seu ministério. João capítulo 6, versículos 60 e 61. Anote, ou abra agora na sua Bíblia, eu faço questão. Acompanhe essa leitura, porque é uma leitura forte, mas é do próprio Jesus. O Senhor Jesus está terminando ali o seu discurso, e João no capítulo 6, versículo 60 fala assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos, João não está dizendo os ouvintes ali, está falando discípulos, também não são os apóstolos, são aquelas pessoas que estavam ali, que seguiam Jesus, discípulos. Eles falaram o seguinte: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? E aí tem mais algumas coisas acontecendo. Aí eu pulo para o verso 66 e o texto fala assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Abandonaram Jesus, porque acharam nos seus corações, nos seus íntimos, que a palavra de Jesus foi dura. Sabe o que o Senhor Jesus Cristo fala para os 12? Veja aí versos 67 e 68. Jesus chega para os 12 e fala assim: olha, vocês aqui, vocês são meus 12, hein? Por favor, não me abandonem. Não vamos sair do barco não, hein? Fica comigo, tá, Jade? Não me deixe sozinho não. Você acha que Jesus fez isso? Jesus chegou e falou assim: e aí? Quer ir embora também? Pode ir. Está registrado aí, irmãos. Jesus fala assim: vocês também não querem ir embora? Podem ir. Mais uma vez Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem? Eu já vi muitas vezes esse texto sendo citado errado, dizendo assim: para onde iremos nós? Pedro não falou para onde. Pedro não estava preocupado com o local, Pedro estava preocupado com a pessoa. Pedro está dizendo: quem seguiremos? Irmãos, se nós abandonarmos o barco, quem seguiremos? Maomé? Buda? Confúcio? Kardec? E tantos outros aí? Não, porque tu tens as palavras de vida eterna. Irmãos, o passado, ele consiste no fato de que Deus promete um Espírito Santo que faria com que a sua igreja se tornasse uma igreja de profetas, de anunciadores. O Espírito Santo desce e os profetas saem e começam 3.000, 5.000, multidões. Essa é a nossa tarefa, é o que devemos fazer. Não podemos terceirizar a obra de Deus. Os missionários estão lá, eles são missionários da Índia, nós somos missionários na Vila Prudente, no seu trabalho, no seu bairro, aonde Deus te colocou. Que possamos registrar
Vou deixar registrada essa mensagem nos nossos corações. E que se você ainda no ano de 2020 não evangelizou ninguém, consulte sua memória aí. Se você não evangelizou ninguém, você tem 2 meses e 1 semana. Mas não deixe a oportunidade de perder, passar. Fale de Jesus, profetiza, porque o Espírito Santo já está no seu coração.